Você, cronologicamente, você entrou no Estadão. Tem no Estadão. E você teve uma fase mais curta ali, nessa primeira fase. Mais curta porque me deram para escrever. Além de fazer essas reportagens pelo continente, eles me deram a última página para fazer matéria de cidades. Tá. Eu assinava praticamente todo dia uma matéria grande. O editor de cidades, editor de cidades da Veja, saiu, não me recordo agora o nome dele. E o Carmo Chagas, que era editor dessa área de geral, me chamou para cuidar de cidades como redator. Redator era uma faixa salarial entre o repórter e o editor assistente. Então eu fui para a Veja em 73. Quando eu li a primeira capa da Veja, eu tive certeza absoluta de que eu não conseguiria escrever aquilo. Era de um nível tão mais elevado do que o nível em que eu me situava, que eu falei, aqui não vai dar, não vai dar. E eu acabei escrevendo 125 capas da Veja. Nossa, ninguém escreveu tanto. Nossa. Também pela maluquice que é o jornalismo brasileiro. 4 foram sobre planejamento familiar, que eu não sei direito o que é até hoje, porque era a mania do Roberto Tivita, o homem, meu homem do momento. Todo mês de julho ele pediu uma capa sobre planejamento familiar. Nossa. Primeiro eu fiz normalmente. No julho seguinte, eu já estava colocando a abertura no box, o box da abertura, era a mesma informação, não acontecia nada. O Brasil teve uma experiência de planejamento familiar no Rio Grande do Norte. Tentaram lá. Então essa experiência aparece com destaque em todas as reportagens. O Roberto gostava tanto do assunto que eu acho que ele nem lia. Me pedia no julho seguinte. Então eu acabei assimilando e descobri que jornalismo é treino e truque também. Truque também. Descobri que, ao contrário da lenda, o jornalismo da Veja era substantivo, não era advérbio, não era adjetivo. Né? Ele é um texto que deve ser seco. É que a gente também usava da malandragem. O Jorge Skosteg, que morreu tão cedo, meu companheiro da Veja, ele falou assim, porque a linha da Veja, ela era curtinha na página, a gente chamava de lauda, para que do lado corrigissem. Tá. Então vinha aquele textinho e ele falava assim, eu vou ganhar uma linha aqui, escrevia inadvertidamente. Desafortunadamente, já ganhei uma linha e tal. A Veja fazia isso. Seja como for, aquelas coisas. Eu fui aprendendo na Veja o que não preciso usar em texto. Na verdade, você está mentindo antes? Né? De fato, não precisa, isso é tudo penduricalho. E jamais um leitor da Veja se queixou do texto que os outros jornalistas diziam que era um texto, como é que se fala de hospital, que se define, quando é muito limpinho, asséptico. Texto asséptico da Veja. Os leitores gostavam, por quê? Às vezes a gente tinha a mesmíssima notícia que estava no texto publicado pelo jornal. Então a gente só podia escrever melhor. Você aprende a escrever com elegância na Veja. Quem moldou o texto da Veja foi o Zé Roberto Guzzo. Ele era correspondente em Paris, depois veio para cá como redator-chefe. Ele definiu aquele texto que é elegante e que eu aprendi como é numa metáfora que me passou o Léo Gilson Ribeiro, um grande crítico de literatura. O Léo Gilson olhou meu texto assim, você escreve bem, mas é muito magro o texto. É o seguinte, que chegou atrasado, põe correndo contra o relógio. Eu entendi o que é, não é nenhum achado escrever isso aí, mas eu entendi o que você devia fazer. Você tinha de recorrer a figuras de linguagem mais elegantes para que pelo menos o leitor das duas publicações achasse que a da Veja era escrita por alguém mais culto.